Alô, queridos alunos do sexto ano. Alô, alunas também. Olha só, muito bom estar aqui com vocês. Sou o professor Chico Chicovas. Isso aí. Vamos aí começar nosso terceiro bimestre da disciplina Redação. Muito bom, não é? Hoje nós veremos relato de viagem. Olha só, semana passada eu mandei uma apostila para vocês. Vocês peguem essa apostila, peguem o livro de vocês, abram lá na página 113 que nós vamos utilizar tudo isso hoje, tá? Essa aula aqui é um oferecimento do Grupo Educacional Edificar, Centro Educacional Edificar, tá bom? Então, olha só, relato de viagem. Vamos lá no livro, ler um pouquinho do que ele tem a nos oferecer? Então, lá na página 113, em Caracterizando o Gênero, fala que nesse capítulo conheceremos textos que relatam aventura, façanhas, perigos, emoções, experiências de vidas em qualquer viagem, seja para uma cidadezinha do interior, seja em uma volta ao mundo de moto, são relatos de viagem, tá? Esses textos são produzidos em situações variadas. No século XVI, por exemplo, muitos navegadores escreveram relatos para registrar oficialmente expedições cujo objetivo era descobrir terras distantes, encontrar joias e metais preciosos, descrever rotas, etc. Hoje, os relatos de viagem misturam informação, entretenimento e nos ajudam a conhecer mais nós mesmos, nossos medos, nossas paixões, nossos limites e lugares interessantes. Então aí, ó, olha o papel do relato de viagem, né? Documentar uma viagem, por mais que muitas vezes seja desconhecido, por mais que muitas vezes tenha uma aventura, eu adoro esses viajantes aí que vão conhecer o mundo. Muitas vezes nós mesmos temos medo, né, de largar nossa cidade, largar nossa família para ficar por aí viajando. Mas isso demonstra muito da nossa mentalidade, dos nossos medos, não é mesmo? Então, olha só. Lá na apostila que eu fiz para vocês, eu falei que eu fiz uma viagem pelos rios da Amazônia, né? Pelo Baixo Amazonas. E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas cidades do interior. Era um navio da universidade, como se fosse uma universidade em cima de um navio, né? E nós fomos levar assistência às comunidades ribeirinhas. Então eu saí daqui de Belém até Santarém, até Oriximiná, né? Passamos por Santarém, fomos em direção a Oriximiná e nessa situação eu fiquei responsável por produzir um relato de viagem ali para os navegantes do navio. Foi muito bacana, muito interessante. Eu pude descobrir muito das outras pessoas e pude descobrir muito também de mim mesmo. Foi uma experiência ímpar que eu jamais vou esquecer na minha vida. Então vejo aí como é bacana você viajar, como é bacana você produzir relatos de viagem, tá? Então olha só. Esse aqui eu falei, né, sobre essa experiência que eu tive. E olha aqui, mas afinal, o que é esse gênero? Um relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem relata. Geralmente fica na primeira pessoa, né? Eu viajei, eu fui. A ação do relato é composta por uma sequência de fatos vivenciados em um determinado tempo e espaço. Fazem parte do enredo. A situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho. Já o foco narrativo evidencia a posição do narrador em relação à narrativa. O narrador, por sua vez, é o personagem. Verbos na primeira pessoa, como eu falei. Personagens são os seres que participam da história narrada. Eles podem ser protagonistas, antagonistas, secundários. Em relação ao tempo, quando acontece o relato, pode ser classificado como cronológico, né, as marcas temporais do texto. E por fim, o espaço é o ambiente que o personagem circula e onde ele desenvolve o relato. Então perceba aí que a estrutura, né, do relato se aproxima muito da estrutura de uma narrativa, né, de um conto. Sempre vai ter um início, pode ter uma complicação, terá um clímax, enfim. Então é uma historinha que você vai contar sobre uma viagem, né? Muito bacana. Então, geralmente a história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados, tá? Então, uma espécie aí mesmo de quase
um documento sobre a viagem. Não tem ficção, tá bom? Conta-se um ou mais episódios significativos. Isso aqui são as características do relato de viagem, tá? Descrevem os lugares e situações vividas. Eu, por exemplo, fui descrevendo Prainha, Monte Alegre, Oriximiná, em todas essas viagens. Quando o navio passava pelos rios, vinha um monte de canoa, barquinho pedindo comida, que eles estavam com fome. Imagina só morar na beira do rio, onde não tem mercadinho, não tem dinheiro. Então é uma questão de sobrevivência, né? E esse episódio marcou muito a minha cabeça nessa viagem. Fornece indicações precisas de tempo e lugar, né? Olha, nessa viagem, por exemplo, que eu fiz, eu falei o lugar. E o tempo foi há 5 anos atrás. Então, foi pelos rios da Amazônia rumo a Oriximiná. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir acontecimentos relatados. Por exemplo, no meu caso, a pobreza que existe nesses rios, não é? A parte do texto é descritiva e a parte do texto é narrativa. Sempre vai ter descrição, por exemplo, nesses relatos que eu produzi, eu estava descrevendo ali como em algumas partes do rio se estreita muito e isso propicia ataque de piratas. Felizmente, nossa embarcação não foi atacada, mas é comum muitos barquinhos menores, embarcações menores, se atracarem junto à embarcação maior. Isso pode ser perigoso ou não. Muitas vezes ali os ribeirinhos só querem vender um camarão, vender algo para a sobrevivência deles, né? Então, é narrativa porque segue aquela estrutura lá de uma introdução, de uma complicação, de um clima que se desfez. Descritiva porque tem que descrever um pouco o espaço, né? Afinal, é um relato de viagem. Os verbos e pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa, até porque é a experiência ali de quem está viajando, né? Então, aí não pode falar de uma terceira pessoa, tem que falar dele. Então, geralmente o verbo vem na primeira pessoa. Eu viajei, eu nadei, né? Eu caí no rio. Né? Perceba aí que sempre é o eu, né, que toma aí o protagonismo, certo? Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica e o tempo verbal geralmente é pretérito perfeito do modo indicativo. Então, não existe assim no relato de viagem. Primeiro tu conta uma coisa, depois conta outra. Não, tem uma sequência ali a ser estabelecida. Afinal, a viagem acontece de forma linear, não é? Você não vai, por exemplo, para a praia e você vai contar primeiro a sua volta, depois sua ida e depois o banho que você tomou na praia. Não, tem que ser ordem por ordem, certo? Pensando nisso, nós vamos... ainda tem mais algumas coisinhas aqui, ó. O presente histórico, há a possibilidade do relator ser contado no tempo presente. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para o leitor, que tem a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Então, esse resgate do passado. Se você tiver a oportunidade de visitar a cidade histórica, Belém é uma cidade histórica, você pode encontrar prédios antigos ali, com aquele relato, né, a nossa imaginação é ativada e a gente evoca ali acontecimentos do passado. O uso excessivo de adjetivos para registrar suas impressões sobre locais, situações e pessoas. Por exemplo, os prédios históricos de Belém são lindos. Olha aí, o lindo é um adjetivo, né? São de arquitetura barroca, são belíssimos. Outro adjetivo. Então, sempre esses adjetivos, eles vão aparecer, tá? A linguagem pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor-leitor. Então, aí depende muito de quem escreve, né? Se a linguagem vai ser ali mais informal, mais próximo ao leitor ou formal. E, por fim, sentido denotativo e conotativo. Nem sempre uma palavra é usada com o sentido básico, né? O denotativo. Então, olha só, no relato de viagem, uma palavra pode ter vários significados. Ela pode ter, de repente, um sentido que não é aquela que está no dicionário, né? Isso aí vem muito dos textos literários, da poesia. E o relato de viagem ele permite aí a introdução dessas palavras.
Prevalece a subjetividade, afinal, quem está viajando, que está narrando, então vai depender muito do que ele achou da viagem, né? Quando você viaja, você tem sua impressão, sua mãe tem outra impressão, sua irmã tem outra impressão, então vai muito de quem narra. Então, por isso que é subjetivo, tá? Então, bora para atividade. Você vai abrir seu livro lá na página 115, tá bom? Você vai deixar essa atividade para casa, tá? E também vai ficar para casa o texto A Grécia é Azul, tá? A resolução dessa atividade vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então, para casa, leitura do texto A Grécia é Azul e atividade aí da página 115. Só que eu vou querer que vocês respondam lá no grupo do WhatsApp esse tópico aqui para discutir. Nesse texto, o autor descreve lugares onde andou, você gostaria de conhecê-los? Então são são 5 perguntas aqui para discutir. Respondo lá no nosso grupo do 6º ano, no Edificar, tá? Que eu vou ter enorme prazer em ler e ajudá-los. Bom, gente, muito obrigado pela companhia até aqui, beijocas e até mais.